Olá, graça e paz, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, ele diz: Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Interessante que quando nós estudamos sobre a martiologia, que é a teologia que estuda sobre a origem do pecado, nós entendemos que o pecado, ele não é apenas uma consequência. O pecado ele é algo muito grave. O pecado, nas suas línguas originais, que no hebraico é hatat e no grego é amartia, em, ambos, em ambas as línguas, o significado é um só, é transgressão, errar o alvo ou acertar o alvo errado. O pecado, na verdade, segundo o profeta Isaías, no capítulo 59, ele é uma barreira entre o ser humano e Deus. O pecado ele separa, ele afasta o ser humano de Deus. Mas a origem do pecado, segundo Gênesis capítulo 3, não está apenas na questão da mulher, a Eva, a primeira mulher, seu nome hebraico é Havá. A origem do pecado não está na questão da Havá ter mordido um fruto ou comido o fruto de uma determinada árvore que Deus havia proibido. A origem do pecado está na mente humana. Satanás, instrumentalizando a serpente, ele conseguiu persuadir a mulher a comer de um determinado fruto que Deus os havia proibido terminantemente. No capítulo 2 do Gênesis, versículos 16 e 17, nós temos o relato da proibição de Deus para que o ser humano não comesse do fruto daquela árvore. Agora, Satanás consegue persuadir a mulher a comer o fruto daquela árvore. Mas quando ela mordeu o fruto, quando ela pegou o fruto, comeu e deu para o seu marido, ambos estavam apenas consumando o pecado, mas o pecado já havia sido concebido na mente delas, na sua mente. É como uma gestação, ou seja, como um parto, para ser um pouco mais explícito. A partir do momento que a mulher se engravida, ela começa a gerar uma vida vai sendo gerada dentro dela. Então, a partir daquele momento, ela já é mãe. Ela não é uma futura mãe, ela é mãe, porque já tem uma vida sendo gerada por ela. Dentro dela já tem uma vida, ok? E essa vida, quando chega o tempo do nascimento, o tempo do parto, essa vida vai nascer. Então, é, o parto é a consumação, é a conclusão daquilo que começou há 9 meses atrás. Alguns nasceram de 6 meses, outros de 7, né? Enfim. Mas é, o parto é apenas a revelação, a manifestação de algo que ela já carrega dentro de si. Entende? Então a criança nasce, o nascimento de uma vida que já existia desde a sua concepção. A Bíblia conta a vida humana desde a sua concepção. Então, quando o pecado, eu estou apenas usando aqui uma linguagem metafórica para explicar melhor para vocês a minha, a minha colocação. Então, quando a mulher ela pega o fruto que ela vai morder, ela já estava persuadida. Então, o pecado já havia sido concebido na sua mente. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, Paulo fala sobre o combate espiritual e Paulo fala para a gente usarmos o capacete da salvação. O que é esse capacete da salvação? Para que serve um capacete? O capacete serve para a proteção da cabeça. O capacete de um soldado serve para proteger a sua cabeça de possíveis ataques. Então, Paulo estava falando para blindar a mente. Paulo se refere a uma blindagem da mente para que não sejamos atacados, né,
ou seja, não sejamos vencidos, por assim dizer, pelos ataques de Satanás, que atacam constantemente a mente do ser humano. Então, Jesus também falando no grande Sermão do Monte, Jesus quando fala sobre matar, sobre adulterar, sobre cobiça, Jesus diz assim, olha, está escrito na lei de Moisés, não matarás, mas eu vos afirmo que qualquer um que odiar o seu irmão é réu do juízo. Na lei está escrito, não adulterarás, mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já pecou com ela. Ou seja, o ato é a consumação daquilo que já foi concebido na mente humana. Então é por isso que a gente tem que pedir a Deus para guardar a nossa mente. Quando a mulher, a Eva, ela peca, ela come o fruto, ao ela pegar o fruto, ela já estava simplesmente consumando aquilo que já havia sido concebido na sua mente. Então é importante entender isso, que a origem do pecado não está apenas, não é simplesmente o fato de alguém ter comido um determinado fruto. Alguns dizem que era maçã, alguns judeus falam que era um figo, outros dizem que era uma uva, não sei o que era, poderia ser uma goiaba, poderia ser qualquer outra fruta, mas o importante é que ela desobedeceu. É isso que nos importa, entender que ela desobedeceu. Não importa qual a fruta, o que importa é que ela desobedeceu. Porém, antes dela comer aquele fruto, a sua mente já havia concebido o pecado. Então, ao ela pegar no fruto, ela estava simplesmente consumando aquilo que a sua mente havia concebido. Ou seja, aquilo que já tinha sido gerado na sua mente. Então, a origem do pecado não é simplesmente comer uma fruta. A origem do pecado é exatamente na mente humana. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na questão da nossa mente. A nossa mente tem que ser blindada. Nossa mente tem que ser protegida pela graça, pela presença de Deus, orarmos continuamente para Deus blindar a nossa mente. Porque tudo que existe no mundo, o carro que você anda, a roupa que você veste, a casa que você mora, tudo surgiu da mente de alguém. Tudo que existe aqui no mundo surgiu da mente de alguém. Até esse equipamento que eu estou usando para gravar esse vídeo surgiu da mente de alguém. Entende? Então tudo que existe passa primeiro pela mente. Então peça que Deus te dê uma mente sadia, uma mente restaurada, para que você possa viver a plenitude da bênção de Deus.